ainda pulsa. E enquanto há vida, há esperança para o Vasco da Gama na Série A do Campeonato Brasileiro. São apenas 9 pontos conquistados em 48 disputados. Apenas 2 vitórias em 16 partidas desse brasileiro. O momento é ruim, o momento é tenebroso, o momento é preocupante. Mas, torcedor vascaíno, eu venho aqui, nessa segunda-feira de manhã, falar para você que ainda dá. E essa semana será crucial, importantíssima, a semana-chave para a virada do Vasco da Gama. Mais uma semana cheia de treinos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 6 dias livres para domingo contra o Grêmio, ou em São Januário, ou em outra praça desportiva, para crianças e mulheres, o Vasco passar por cima do Clube Gaúcho, conquistar uma vitória e iniciar essa virada no Brasileirão. E além, é claro, de treinos, será uma semana importante com relação a reforços. O Vasco vive a expectativa de que até quarta-feira mais 3 nomes estejam fechados e cheguem à colina histórica para assinar contrato. A expectativa é que 2 desses 3 venham a ser Diego Costa e Robert Rojas. O terceiro, Ezequiel Bulialdi. Mas, torcedor, fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. O primeiro vídeo do dia, o primeiro vídeo desta segunda, o primeiro vídeo dessa semana. E eu, a partir de agora, mesmo diante de toda a confiança, vou estar com esse discurso. O pulso ainda pulsa, meus amigos. Enquanto há vida para o torcedor, há esperança para o Vasco. Enquanto há chance matemática, vamos acreditar até o final. Porém, antes de começar rapidinho, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Enfim, novamente de volta à nossa casa, de volta ao nosso cenário, de volta ao nosso ambiente. E torcedor vascaíno, se você está chegando aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui embaixo. Olha só, faltam menos de 100 pessoas para chegarmos à marca dos 103 mil inscritos. Então eu conto com você. Se você ainda não se inscreveu e está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva, dê esse voto de confiança. E caso você já assista ao nosso canal com certa frequência, já venha curtindo o nosso conteúdo, porém ainda também não inscreveu, se inscreva aqui embaixo, ajude aí o crescimento do canal do Gigante Vasco. Vamos juntos que eu conto aí com a sua ajuda. Além disso, ative seu sininho de notificação, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar. E aqui embaixo também deixe nos comentários se você acredita numa virada do Vasco da Gama, numa remontada, né? Como é dito no futebol argentino. Mas vambora, rapaziada, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois realmente a situação do nosso Vasco, meus amigos, é muito difícil. O Vasco hoje está na 20ª colocação do Campeonato Brasileiro, é o lanterna do Brasileirão, está com 9 pontos, enquanto o 16º, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 16. Ou seja, o Vasco nesse momento está a exatamente 7 pontos de distância para o primeiro time fora da zona. Uma situação complicada, uma situação difícil, uma situação preocupante, uma situação em que a grande maioria da torcida vascaína olha nesse momento a tabela e fala: o Vasco foi rebaixado. E o Vasco, nesse momento, não é cotado como rebaixado pelo desempenho dos clubes que estão acima dele. Porque se a gente parar para pensar, o Goiás não joga um grande futebol, o Santos não joga um grande futebol, o Bahia não joga um grande futebol, o Coritiba não joga um grande futebol e o América Mineiro não joga um grande futebol. É possível, é viável. O grande problema hoje com relação a esse atual momento do Vasco, a colocação do Vasco da Gama, é pelo próprio Vasco da Gama. O Vasco não está acima não é pelos outros, é pelo seu próprio rendimento dentro de campo. E por que eu venho falar aqui com vocês que ainda dá? Porque se o problema é rendimento, a gente está vendo, mesmo que pequeno e mesmo que aos pouquinhos, uma melhora no rendimento da equipe do Vasco da Gama. Com relação ao Vasco que entrou em campo contra a equipe do Cruzeiro, ainda sob o comando do técnico interino William Batista, com relação ao Vasco que entrou em campo lá naquele domingo retrasado contra a equipe do Atlético Paranaense em São Januário, e com relação ao Vasco que entrou em campo nesse último sábado contra a equipe do Corinthians na Arena Itaquera, são Vascos completamente diferentes. O Vasco do William Batista que não estava conseguindo se encontrar contra uma equipe limitadíssima do Cruzeiro. O Vasco contra a equipe do Atlético Paranaense que foi bem, porém perdeu muitas chances, principalmente com o Figueiredo naquela partida, não conseguiu reverter as chances criadas em gols marcados e por qualidade
técnica por parte do time do Atlético Paranaense, em poucas chegadas resolveu a partida. E contra o Corinthians nesse último sábado, meus amigos, na minha opinião, o Corinthians venceu. Mas o Vasco taticamente foi superior ao Corinthians. O Vasco até o primeiro gol do Corinthians, ali principalmente até os 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco estava amassando o Corinthians no seu campo defensivo. O Vasco estava dominando as ações ofensivas da partida. O Vasco estava conseguindo sair jogando, criando jogadas de bola. Um esquema tático que foi montado para isso, um 3-5-2, marcação-pressão, uma pressão alta, toque de bola, um meio-campo movimentado. O Vasco bem. O Vasco terminou a partida com 23 finalizações, gente, enquanto o Corinthians com 12. E não vem você falar assim, que é uma frase, inclusive, muito utilizada no meio do futebol, no meio jornalístico. O Vasco teve mais finalizações do que o Corinthians, porque o Vasco saiu perdendo. Torcedor, quantas partidas aí, sob o comando do Barbieri, o Vasco saía perdendo, porém mesmo assim terminava o jogo com menos finalização. Então não é desculpa, não é justificativa. O Vasco jogou bem contra o Corinthians. Está havendo sim um crescimento, um aumento no rendimento dessa equipe, mas precisa de mais. Hoje temos um técnico bom na beirada de campo. Hoje temos um técnico que está indo bem com relação ao desenvolvimento tático dessa equipe do Vasco. Mas olha só, taticamente o Vasco pode ir bem, mas se tecnicamente as coisas não melhorarem, o Vasco ficará na mesma situação e não subirá, ou aliás, não permanecerá na Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, torcedor, antes de entrarmos nesse assunto técnico, no assunto reforços, eu quero só elucidar ainda mais a vocês que dá e muito. Olha essa tabela aí, torcedor vascaíno. Essa tabela é do Campeonato Brasileiro, se você não sabe, de 2015. Uma tabela em que naquele momento, na 23ª rodada, o Vasco tinha apenas 13 pontos conquistados. O 16º colocado naquele momento era o Coritiba, com 26 pontos. O Vasco tinha exatamente 13 pontos de distância do primeiro time fora da zona do rebaixamento na 23ª rodada. Ou seja, o Vasco tinha 13 pontos de distância para o 16º colocado e estava na 23ª rodada. Faltavam apenas 15 partidas para o final do Campeonato Brasileiro. Esse foi o Brasileiro de 2015. Após esse momento, chegam ao Vasco Nenê e Jorginho principalmente. Dois nomes que mudaram completamente o perfil daquele Vasco da Gama e fizeram com que o Vasco no segundo turno tivesse de fato um turno de campeão, um desempenho de campeão e por pouco, por menos de 3 pontos, não conseguiu se livrar do rebaixamento naquele ano. E por que é importante trazer isso a vocês? Porque naquele momento a situação era difícil. Naquele momento o torcedor vascaíno olhava para a tabela e falava: caraca, não dava mais. Realmente não deu. Não deu. Porém por pouco. Então se lá em 2015 o Vasco teve uma retomada quase histórica, por que não poderemos ter nesse ano? Porque com a chegada do Ramon Real Dias, porque com a chegada de jogadores que já foram anunciados, de mais atletas que chegarão até quarta-feira, a situação não poderá mudar. Um 10, um 9 e um zagueiro muda muito esse time do Vasco da Gama. E é por isso que eu falo, enquanto a vida, a esperança, o pulso do torcedor vascaíno ainda pulsa. E ó, vencendo o Grêmio no domingo, pulsará ainda mais. E essa é a grande expectativa. Até porque o Vasco avança com nomes. E agora sim, entramos no assunto sobre a questão técnica, reforços, mercado, o que temos a trazer aqui a vocês, torcedor vascaíno. O Vasco vive a expectativa de que até quarta-feira nomes venham a ser anunciados no Vasco da Gama. Pelo menos mais 3 reforços venham a ser anunciados até a quarta-feira. Eu falo aqui de um zagueiro a pedido do próprio técnico argentino Ramon Real Dias. Eu falo aqui de um camisa 10. Eu falo aqui de um camisa 9. Esses são os 3 nomes, essas são as 3 posições que o Vasco da Gama hoje busca no mercado do futebol. Com relação a nomes já fechados, o zagueiro Robert Rojas está fechado com o Vasco da Gama. O zagueiro paraguaio de 27 anos, que hoje pertence ao River Plate, já é esperado no Rio de Janeiro nesses próximos dias. Essa é a informação que nós temos. Um atleta aí que foi contratado por empréstimo até o final de 2024 e vem por um contrato com opção de compra caso o atleta desempenhe mais de 60% das partidas em que estará no Vasco da Gama. Ou seja, se até o final de 2024 o Matias Rojas, ou aliás, o Robert Rojas, disputar mais do que 60% das partidas em que o Vasco atuou durante todo esse período, o Vasco terá que ser obrigado a comprar o passe do atleta. O Vasco pagará $1 milhão ao River Plate, algo em torno aí dos R$4.800.000, e caso realmente o atleta venha disputar mais 60 partidas com a camisa do Vasco no período que está, no período desse momento, né,
até o final de 2024, o Vasco terá comprado o passe do jogador por algo em torno aí dos 16, 17 milhões de reais. Então uma compra que pode chegar aí ao valor de 21 milhões de reais, valor fechado tanto do empréstimo quanto da obrigação de compra, caso esse gatilho do contrato tenha que ser utilizado. É um atleta aí com passagens por River, um atleta muito campeão, um atleta campeão de Supercopa da Argentina, de Copa da Argentina, de Campeonato Argentino. É um atleta rodado, é um atleta experiente, é um atleta com bagagem, né, hoje, na minha opinião, por um dos maiores clubes do futebol sul-americano. As últimas 3 partidas do River, ele esteve presente em 2. Nas outras 2, ele só não esteve presente porque não foi relacionado para o jogo pelas negociações que tem com o Vasco. Então é realmente aguardado. O jogador que vem a pedido do próprio técnico Ramon Herrodiz, que teve inclusive muita participação nas tratativas. Se não fosse pelo técnico argentino, dificilmente o Vasco conseguiria, junto ao River Plate, contratar o Robert Rojas. É um atleta que vem a pedido do treinador para ser esse terceiro homem do sistema defensivo. Ramon Dias é um técnico que varia muito nas suas escalações, mas na grande maioria dos jogos vai atuar com esse 3-5-2. E a expectativa é que o Vasco forme esse 3-5-2 com Capasso, sendo esse back central, com o Léo aberto pelo lado esquerdo e com Robert Rojas aberto pelo lado direito. Ele pode atuar tanto como um zagueiro, quanto também como um lateral direito. Posição essa que vinha atuando nessas últimas partidas com a camisa do River. Então sabe atuar mais aberto, mas tem essa qualidade também desse embate físico do mano a mano atuando pelo sistema defensivo. Então a expectativa é que o Vasco forme essa nova trinca defensiva, com Léo, com Capasso e com a chegada do Robert Rojas, já com o jogador argentino entre os titulares. Não estranhem, não surpreendam se domingo contra o Grêmio, o zagueiro paraguaio já vem a estar entre os 11 titulares. E antes de entrarmos no assunto sobre Diego Costa, que eu tenho certeza que você quer saber, né, sobre esse atacante brasileiro de 34 anos de idade que é esperado na nossa colina histórica, eu quero falar aqui com vocês sobre a situação do Ezequiel Bulialdi. Torcedor, tô vendo muita curiosidade sobre a situação envolvendo esse jogador, esse meio-campo argentino de 22 anos de idade, que se destacou muito vestindo a camisa do Godoy Cruz da Argentina e foi comprado, no caso, pelo Feyenoord do futebol holandês. Nesse momento, o atleta não vem disputando as partidas com a camisa do seu clube. Ele não disputou o amistoso contra a equipe do Villarreal de pré-temporada e não disputou também a partida que aconteceu ontem contra a equipe do Benfica em um outro amistoso de pré-temporada. No último amistoso, aliás, no penúltimo amistoso contra a equipe do Villarreal, o técnico do próprio Feyenoord confirmou que, de fato, o jogador não estaria entrando em campo, pois seria negociado com outro clube, estaria de saída do clube holandês. O Vasco formalizou uma proposta, vamos contextualizar, é claro, esse assunto. O Vasco formalizou uma proposta pelo jogador, proposta negada pelo clube holandês. Porém, no momento em que o Vasco formalizou a proposta, o Feyenoord deixou muito bem claro que estaria disposto a emprestar o jogador. O Vasco, diante disso, formalizou uma segunda proposta, porém não mais com a opção de compra, não mais com o desejo de comprar os direitos econômicos do jogador, mas sim uma proposta de empréstimo. O Vasco colocou na mesa 1 milhão de euros, diferente do dólar, a cotação do euro é outra, 5 milhões e 200 mil reais, por um empréstimo até o meio do ano que vem, sem opção de compra, já que não é o desejo do clube holandês perder essa grande promessa argentina. A expectativa é que o clube holandês tenha aceitado essa proposta. Ali do Vasco, o Elche da Espanha foi o outro clube, né, que formalizou também algo pelo atleta, mas a informação que nós temos é que o Elche já negocia, está com negociações avançadíssimas com outro meio-campo. Além de Vasco e Elche, outros clubes sondaram, mas apenas esses dois formalizaram algo pelo atleta, formalizaram algo com relação à proposta pelo meio-campo argentino. Então, com isso, se Vasco e Elche foram os dois únicos clubes que formalizaram a proposta, o jogador não ficará, já está confirmado, e o Elche está avançado com outro nome, sobra apenas o Vasco. Então, a expectativa é gigantesca que Ezequiel Bulialdi se torne, de fato, esse reforço do Vasco da Gama, esse camisa 10 que o Vasco procura no mercado. A expectativa é gigante que venha a ser esse meio-campo argentino. Então temos dois nomes. E o terceiro é Diego Costa. O atacante de 34 anos, com passagens por seleção da Espanha, Liga dos Campeões, Chelsea, Atlético de Madrid, Atlético Mineiro, agora o Wolverhampton, que esteve na última temporada. Só clubes grandes. É sim um nome em que o Vasco tem negociações já avançadas. Um atleta que nesse momento está em Madrid, inclusive em Madrid o atleta vem mantendo a sua forma física, está em ótimas condições físicas e ele prometeu que até hoje, segunda-feira, iria dar uma resposta à diretoria vascaína com relação a uma transferência. Lembrando, o Vasco, através do Paulo Brax, na última semana entrou em contato direto com o jogador,
falou sobre o projeto do Vasco, falou sobre a proposta financeira ao Diego Costa, o que é algo muito viável. A informação que nós temos é que o salário do Diego Costa aqui no Brasil vai variar de 1 a 1,5 milhão de reais. Ontem eu cheguei até a falar que era 1 milhão, mas vai variar de 1 a 1,5 milhão. A gente ainda não tem a confirmação dessa notícia, porém vai ser entre esses valores, isso já é um fato, só não tem um valor específico. E caso o Diego Costa consiga a permanência do Vasco da Gama na Série A do Campeonato Brasileiro, ele ganhará uma bonificação no valor de 1,5 milhão de reais. A chegada do Diego Costa fará com que ele seja o jogador que mais recebe na história do Vasco da Gama, o atleta mais caro com relação à questão salarial da história do nosso Cruz Maltino. Ainda não aceitou a proposta. Há oferta também de outros clubes que agradam muito o jogador, porém o que ajuda o Vasco da Gama é o fato da família dele ter o desejo de voltar ao Brasil, ter o desejo de voltar a morar na terra natal do Diego Costa. Então há uma expectativa muito grande. Volto a repetir, é um projeto ousado, um projeto grande do Vasco da Gama. Pagar 1 milhão, entre 1 a 1,5 milhão de reais por mês para um atleta é muito dinheiro para o Vasco. Isso nunca foi visto. Então o Vasco vai ousar sim, pagando e colocando na mesa, inclusive já colocou na mesa pelo Diego Costa cifras tão altas. Mas é a expectativa de trazer um 9 de peso, um nome pesado, um nome de costas largas para o elenco do Vasco, tendo a expectativa de que as coisas possam melhorar. Tendo a expectativa de que nomes como Diego Costa, nomes como Ezequiel Abulhald, nomes como Robert Rojas mudem o nível do elenco e ajudem o Vasco a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2015 o momento era pior, mas veio o Nenê e veio o Jorginho, e a situação quase, por pouco, não foi alterada. Vindo jogadores de grande peso, como é o Diego Costa, que é um jogador de peso, como é o Ezequiel Abulhald, que é um jogador de qualidade, Robert Rojas, um jogador acostumado a grandes decisões, pode sim fazer com que essa situação venha a ser alterada. Eu tô vendo muita gente reclamando de Diego Costa, mas torcedor, para quem tem Lucas Figueiredo no ataque, não pode reclamar de Diego Costa. Tá, Lucas, mas tá gastando muito dinheiro. Meu amigo, o dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu. Os caras estão aí, ó, gastando dinheiro errado, pagando 15 milhões por Léo, pagando 15 milhões por Piton, pagando 20 milhões por Orediano. Não foi tanto dinheiro gasto errado? Então que gaste mais dinheiro errado. Vasco não é da 777? O discurso não é esse? O dinheiro que tá saindo não é da 777? Então que saia. Então que saia dinheiro. É melhor a gente pensar que pode dar certo e investir do que ficar aí tentando reclamar, criar motivos para reclamar pagando um alto salário. Vamos levantar a mão pro céu e agradecer que tendo o Diego Costa no ataque, além de agregar muito valor de marketing à própria marca Vasco da Gama, né, um nome de peso dentro do vestiário e um nome de peso dentro de campo. É claro, a proposta foi considerada muito boa, um salário que se assemelha àquilo que o Diego Costa recebia no Wolverhampton, o último clube em que esteve no futebol inglês, mas essa fase atual do Vasco pode sim acabar atrapalhando as tratativas. Mas vamos esperar. Expectativa não. A resposta sairá hoje. A informação que nós temos é que a resposta sairá hoje do Diego Costa e o Vasco tem otimismo aí para fechar essa contratação. Vamos ficar de olho, rapaziada. Vamos ficar de olho no que irá acontecer. É claro, é um momento ruim, mas foi como falamos com vocês lá no início do vídeo. Pulsa o torcedor. Ainda pulsa. E nomes como Diego Costa, nomes como Ezequiel Abulhald, nomes como, no caso, o zagueiro Robert Rojas, muda de fato o nível desse atual elenco. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, primeiro vídeo desta segunda-feira. E é claro, já, por volta aí das 3 horas, 2h30, estaremos de volta com Fala Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo, ajudem o nosso canal, falta pouquíssimo pra gente chegar aí a essa marca dos 103 mil inscritos. E como sempre falamos, saudações vascaínas.